Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Caridade Fraterna, a nossa última reunião desta década, né? Vocês se lembraram que estamos terminando uma década, a década de 2010, os anos 10, né? Estamos encerrando os anos 10. Sejam todos bem-vindos. Só um instantinho, que eu estou terminando aqui de acertar as coisas e a gente já inicia a nossa reunião da noite. Nosso último encontro de 2019. Só um momentinho. Estou abrindo aqui. Desculpe aí as últimas semanas que eu me atrapalhei com questão de chuva e tudo mais, não consegui chegar a tempo para fazer a transmissão ao vivo, mas estamos aqui na última sessão do ano. Só um instantinho e a gente já inicia, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Espaço Caridade Fraterna. Vamos, neste momento, respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Caridade Fraterna. Um rei, uma porta e a liberdade. Há muito tempo atrás existia um rei, seus servos, soldados e uma guerra. Os tempos eram difíceis e a guerra se alastrava por toda parte. O rei era um homem autoritário, rígido com seus inimigos e oponentes. Ele mandava seus servos capturarem seus opositores na guerra e trazerem para o seu calabouço. E depois ele ia pessoalmente conversar com eles. O calabouço do rei era cheio de corpos e esqueletos, era escuro e sem janela, e só tinha duas portas, a da entrada e a outra que ninguém tinha coragem de abrir. Quando ele chegava para conversar com seus prisioneiros, ele mandava seus servos se retirarem e ficavam a sós. Para todos, ele sempre fazia a mesma observação. Veja, meu amigo, eu não sou uma má pessoa. Faço isso porque estamos em tempos de guerra e ela muda as pessoas. E para provar que não sou tão de todo mal, vou te dar a chance de escolher entre duas opções. A primeira é você ser deixado aqui neste calabouço para morrer como os outros. E a segunda, aquela porta. Essa porta é aquela do começo da história, que ninguém tinha coragem de abrir. Essas eram as opções. Os prisioneiros olhavam para a porta e eram tomados pelo medo, e sempre escolhiam a morte. Os soldados, sempre curiosos, ficavam espiando o rei conversar com seus prisioneiros para saber o que tinha naquela porta, mas sempre sem sucesso. Nunca descobriram desta maneira. Até que um dia, um soldado muito espantado com a escolha dos prisioneiros resolveu perguntar ao rei: Meu senhor, posso te fazer uma pergunta? E o rei respondeu: Diga, soldado, o que tem atrás da porta que o senhor oferece como segunda opção para os prisioneiros? E o rei respondeu com uma só palavra: a liberdade. O soldado se assustou e tomou a perguntar: a liberdade? Perdoa-me, meu senhor, eu não entendi. O rei parou e explicou: Isso mesmo, a liberdade. Por trás daquela porta havia um campo cheio de flores, matas, florestas, um lugar em paz para se viver. Eu dava a eles a liberdade e eles preferiam morrer do que abrir aquela porta. Nunca ninguém tentou. E o soldado protestou: Mas senhor, eles não abriram, não escolhiam abrir a porta porque não sabiam o que tinham atrás dela. Talvez se o senhor falasse a eles o que tinha eles a escolhessem,
E o rei sacudiu a cabeça e respondeu: não, soldado, aí acabara toda a graça. Como disse, eu dava a eles a liberdade, mas em troca teriam que enfrentar o medo de abri-la. Autor desconhecido. Essa é uma historinha muito simples. Boa noite, pessoal. Boa noite, a Tereza. Boa noite, pessoal que está aí nos acompanhando. Essa é uma historinha muito simples, mas que traz uma reflexão tão incrível. Né? Em tempos de guerra, né, onde tudo é difícil, onde tudo, né, tem questões complicadas envolvidas, o rei dava sempre a questão ao pessoal, dava sempre a opção ao pessoal de escolher a liberdade. Mas ninguém tinha esta coragem, a coragem de ter a coragem da escolha. Na verdade, ele não falava, né, abertamente. Desculpa que tá torto aqui, né, pessoal? Pronto, melhorou. Ele não falava abertamente para as pessoas que do outro lado da porta tinha a liberdade, mas ele dava a opção para as pessoas escolherem. E aí a gente percebe o quanto as pessoas têm medo do novo, do desconhecido. Né? Se você está numa guerra, você já está preso né, você já está preso. O rei do lugar te fala: olha, ou eu te mato, ou você escolhe aquela porta. O não você já sabe, né? Você já sabe que o teu fim está ali próximo. Então, por que não escolher uma coisa nova? Mas olha o que é o medo. Olha o que o medo faz na vida das pessoas. As pessoas nem sabiam o que tinha atrás da porta, mas o fato de não saber o que amedrontava elas, do tipo: ah, se o rei está querendo me matar, ou está querendo me colocar naquela porta, deve ter alguma coisa muito horrorosa atrás daquela porta. E ninguém se dava ao luxo de ir buscar, e de entender, e de procurar o que era. Quando a gente não faz, quantas vezes, quanto de nós não fizemos isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Né? Não ter coragem de ir em busca da escolha, de não ter coragem de enfrentar o novo, não ter coragem de enfrentar o desconhecido, ter medo do desconhecido e acabar ali, entre aspas, morto, né? Ou numa situação ruim, ou vivendo, sei lá, um casamento ruim, um emprego ruim, alguma coisa, uma situação ruim, alguma coisa na vida da gente, pura e simplesmente porque a gente não teve coragem de enfrentar o novo. Né? Porque isso aqui eu já sei, sabe aquela história do conforto? Né? Isso aqui eu já conheço, tá ruim, não é uma coisa que eu quero, mas eu já conheço. Né? Não é uma situação legal, eu sei que o final não vai ser um final... né? Está parecendo que não será um final feliz, né? Uma situação que eu estou desanimada, que eu estou triste, mas o medo de enfrentar o novo muitas vezes nos deixa vivenciando esse tipo de situação, por medo do novo. A gente às vezes deixa de vivenciar e de ter a liberdade, ter aquilo que a gente tanto espera por medo do novo. Não quer dizer que o novo não pode dar tudo errado. Né? Eu fiz a minha vida, né, esse ano, enfim, minha vida nos últimos tempos, ela tem se mostrado, ela tem me ensinado muita coisa. Né? E eu, essa semana passada, voltei num ponto que voltei a estar num lugar que eu tinha prometido para mim mesmo que nunca mais eu estaria. Mas a vida deu tanta volta que eu me vi obrigada a voltar de novo naquele lugar. Era a única alternativa que eu tinha naquele momento. Que me apareceu, né? Não é a única alternativa, mas foi a alternativa que me apareceu naquele momento e eu tive que voltar a frequentar um lugar que eu não queria mais. Eu falei que eu nunca mais ia pôr meu pé lá. E a vida trouxe aquele lugar novamente para mim. Qual que é o aprendizado que eu tenho nisso? Né? O que eu tenho que aprender? Por que eu voltei no mesmo ponto que eu estava? Que eu falei que eu não ia mais voltar e voltei. Né? Eu trilhei caminhos... Né? E eu fui em busca do novo, eu fui em busca da novidade e não foi do jeito que eu imaginava. Mas isso não quer dizer que eu não tenha aprendido, que não tenha valido a pena. Né? Eu ter falado que eu nunca mais ia voltar no lugar onde eu voltei, onde eu estou novamente, enfim, me trouxe também um aprendizado. Está me fazendo enxergar coisas que na época eu não estava enxergando. Então a vida leva a gente, às vezes... A vida às vezes tem caminhos, tem trilhas, tem jornada que a gente não entende o que ela quer. A gente não entende direito o que ela quer querendo dizer, mas se a gente parar, serenar e observar, tem muito aprendizado. Então, às vezes a gente fica com medo
de abrir o novo com medo de ir em busca do novo? E se o novo der tudo errado? Então eu posso dizer, vocês sabem que eu adoro me usar de exemplo, deu tudo errado. Tudo que eu imaginei, né, que eu tomei uma decisão, fui para um caminho novo, deu tudo errado. Nada do que eu imaginei deu certo, a coisa que eu planejei não funcionou. Mas estou aqui viva, estou aqui aprendendo. Né, nós estamos num momento de essa época do ano, né? Época finalzinho de ano, época que você começa a refletir sobre o ano que passou, refletir sobre as coisas que você aprendeu no ano que passou. E eu posso dizer que 2019 foi um ano muito difícil para mim, não só para mim, como eu tenho ouvido muita gente falar que 2019 foi um ano difícil. Mas vamos olhar essa dificuldade. Por que foi difícil? Porque provavelmente você teve que lidar com coisas que você falou, não, isso eu não quero, não, deixa isso para lá, não, isso nunca vai acontecer na minha vida. Não quero pensar nisso. E aconteceu. E estamos aqui. Se você está me ouvindo é porque você chegou. Né? Estamos aqui no finalzinho do ano. Passamos por tudo. Né? Se estamos aqui no finzinho do ano, é sinal que a gente conseguiu chegar no finalzinho do túnel. Estamos aqui quase no finalzinho. Foi fácil? Não. Para muita gente doeu. Para mim doeu muito. Eu posso falar que 2019 foi Não gosto de usar isso, vocês sabem que eu sou apaixonada pela vida, mas foi um dos anos de aprendizado mais pesado na minha vida até hoje. Foi muito difícil esse ano para mim. Aprendi a lidar com emoções, a ter que lidar com emoções que eu achei que eu não ia ter que lidar com elas tão cedo. Mas estou aqui, conversando com vocês, estou viva, né? Por mais que doa, ou que eu tenha sofrido, ou que tenha sido difícil, ou o que quer que seja, estamos aqui. Né? Estou me usando de exemplo, mas cada um aí na sua vida e na sua história. Estamos aqui. E se estamos aqui, o que a gente pode tirar disso tudo? O aprendizado. Respirar fundo, observar o que foi bom, por que isso aconteceu comigo, né? Por que eu tive que vivenciar essa situação? Aonde foi que eu deixei de ser eu mesma? Né? Porque quando nós somos verdadeiramente nós mesmos, agimos de acordo com os nossos valores, com aquilo que pulsa lá dentro do nosso coração, a vida nos trilha caminhos positivos, a vida nos trilha caminhos mais leves, a vida fica mais leve. Eu posso falar que foi difícil esse ano, mas muita coisa do que passou esse ano foi por escolha, foi por mais, não foi nem mal escolha, né? Porque quando eu sempre falo aqui, né? Quando ninguém acorda de manhã falando hoje vamos sacanear. Mas foi caminho que eu não tive coragem, às vezes, de dar um passo maior, ou eu não tive coragem, preguicinha, sabe? Aquela coisa de aqui tá confortável, orgulho de não querer assumir que não deu certo e correr atrás de resolver a situação logo, ficar protelando para resolver a situação. Então, assim, é sempre positivo. Quando a gente olha com um olhar construtivo sobre uma situação pesada que aconteceu na nossa vida, sempre tem um fim. Sempre tem a vida te falando alguma coisa ali. Por isso que foi difícil. Normalmente é você não sendo você não sendo verdadeiro com os seus sentimentos, você deixando o medo tomar conta e não tomar as ações no devido tempo. Sempre tem um aprendizado. Uma outra coisa interessante, nós estamos finalizando uma década. Né? A reflexão ela pode ser até um pouco mais profunda. Nós estamos terminando a década, iniciei falando isso no início da reunião, nós estamos terminando a década dos anos 10. Né? A partir do ano que vem é os anos 20. Sabe, quando a gente vê porque nos anos 20, né, aconteceu isso, foi nos anos 30, nos anos 60, nos anos 70, nós estamos terminando os anos 10 e vamos começar a partir aqui de um pouquinho menos, 12 dias, né, em 13 dias, os anos 20, uma nova década se inicia. Então, o que foi? Qual que é o balanço da sua década? Eu posso falar de carteirinha, que eu passei essa década inteira quebrando o pau, eu e minha vida profissional. Eu estava agora, antes de começar a reunião, pensando, né, na década, o que foi, o que mais ficou,
Né? O que mais se sobressaiu na minha década? Eu e minha vida profissional. E eu estou chegando no finalzinho da década. Hoje de manhã eu tive um insight no trabalho, hoje de manhã. Eu falei, gente, olha isso. Ainda bem, né, gente? Ainda bem que no finalzinho dos 45 do segundo tempo estou tendo aí os insights, né? Para começar 2020 melhor, os anos 20 melhor, né? Não ficar batendo de novo na mesma tecla, né? Eu acho que essa é a graça da vida. É a gente se permitir errar e dar risada dos nossos erros. Às vezes o erro dói, né? Fica dolorido o erro, né? A decisão, como eu acabei de falar agora há pouco, ninguém toma uma decisão falando, vou me sacanear. Toma uma decisão, não deu certo, enfim. E aí, quando não dá certo, a gente olha como erro, né? A gente olha como uma coisa negativa. Mas no momento que você tomou a decisão, era o que você achava que era correto. Então, não. Isso até eu tô aqui falando e tá vindo aqui até para mim mesmo, né? Não vamos olhar com esse olhar nos denegrindo, né? Nos menosprezando. Foi uma atitude que você teve, um caminho que você não gostaria de ter trilhado, mas que com certeza aprendi coisa pra caramba. Mas olha, aprendi, hein, gente? Aprendi uma série de coisas. Tive que, como eu falei, tive que enfrentar alguns orgulhos, tive que assumir algumas fraquezas, é sempre um aprendizado. Eu posso dizer que estou mais humana, mais ou menos assim. Como é que eu posso explicar? Eu estou mais, como é que eu posso explicar? Eu estou mais, como se eu tivesse mais ciente de quem eu sou, né? Me conhecendo melhor, pronto. Estou me conhecendo melhor. Então, acho que todo mundo pode, gente. Não, se deu ruim, se deu tudo errado, né? E eu posso falar, né? Deu tudo errado. Tudo que eu imaginei deu errado. Não deu certo, deu tudo errado. Vamos rir. Não vamos ficar assim, chicotinho, sabe? Ai, porque deu errado? Porque eu passei por esse momento nesse ano. Ai, por que eu fiz isso? Tá. Aí a vida vai falar, eu vou te mostrar por que você fez isso. Aí a vida foi e me mostrou. Eu falei, gente, né? Porque foi só um. Eu entendi por que eu fiz, tá? Obrigado, vida, por ter me mostrado. Então vamos rir. Deu ruim, vamos respirar, dar risada e seguir em frente. Acreditar em nós mesmos. Acreditar neste ano, nesse todo final do ano a gente tem aquela coisa do começar de novo, então vamos respirar fundo, com mais força ainda e acreditar que está vindo uma nova década. Você tem 10 anos pela frente. Olha, que coisa maravilhosa. Você tem uma década pela frente para fazer alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Só você que sabe, que vai saber. Mas eu desejo profundamente que você possa entrar esta década com o coração em paz com você mesmo e sendo verdadeiramente você. Tendo a coragem de realizar aquilo que você tanto sonha. Tendo a coragem de ir em busca de seus sonhos. Tendo a coragem de assumir os seus medos. Tendo a coragem de assumir os seus erros. De assumir as suas fraquezas. Nós não somos 100% fortaleza. Todos nós temos as nossas fraquezas. E muitas das nossas dores e muitos dos nossos sofrimentos é porque nós negamos este nosso lado. Ninguém é 100% perfeito, ninguém está 100% pronto. Todo mundo está se conhecendo, se refazendo, evoluindo. Então, que a gente possa, né, nessa virada de ano, aquele momento que você faz a reflexão, que você possa respirar fundo, se abraçar, se perdoar, se valorizar, respirar fundo, tomar coragem e fazer da vida aquilo que você quer que ela seja. Pois uma coisa eu percebi, essa coisa do pensamento, ela tem uma força absurda. O que você pulsa reverbera fortemente na tua vida. Então, procure reverberar coisas positivas. Por pior que esteja a situação, procure enxergar o lado construtivo, procure ter esperança. Não é aquela esperança sentada no sofá, sabe? Tenho esperança e não faço nada. Não, é esperança com ação. A esperança de dias melhores, de estar indo em busca, de estar realizando, de estar fazendo coisas melhores. Que possamos
de uma vez por todas, assumir nós mesmos e deixar esse medo para lá. Esse medo de errar, esse medo da crítica, esse medo da culpa, esse medo do que vão falar de mim. Assuma isso para você mesmo. Porque é mais ou menos assim, você assumindo você, fazendo aquilo que você quer, ou você não assumindo, porque quando a gente não assume, a gente faz o que o outro quer, a gente deixa de ser a gente mesmo e dá errado do mesmo jeito. O sofrimento vem do mesmo jeito. Pode vir disfarçado, mas vem. Aquela coisa de satisfação, é um sofrimento. Então que você possa, de uma maneira tranquila e serena também, tá, gente? Eu não tô aqui querendo mandar na vida de ninguém. É sempre uma reflexão e a gente cutuca mesmo para que cada um possa ir em busca da sua verdade. Mas que 2020 eu desejo profundamente que seja, que a década de 20 seja uma década muito positiva e muito construtiva em sua vida. Que você possa profundamente se amar, se aceitar, se valorizar e serenamente caminhar, harmoniosamente caminhar, amorosamente caminhar. Fazer da sua vida, das suas atitudes, dos seus dia a dia, ato de amor. Pois a vida é um reflexo daquilo que a gente pulsa. Se a gente pulsa positividade, se a gente pulsa construtividade, se a gente pulsa amor, mesmo em momentos em que a vida está nos mostrando, sabe, os momentos da dor, o momento que a gente tem que passar por alguma situação que não é tão legal, se a gente reverbera essa coisa positiva, a vida é mais leve, as pessoas, as situações, elas vêm ao nosso alcance para sabe, ter aquele aprendizado e sair logo daquela situação. Porque o universo, minha gente, Deus, ou o nome que você queira dar para essa energia maravilhosa, ela está sempre a seu favor. Ela está sempre pulsando aquilo que você pulsa na sua vida. Então, se a gente ficar dando atenção para o negativo, dinamizando a dificuldade ou medo, a vida vai ser isso. Mas se ao mesmo tempo a gente olhar aquela situação e ver com um olhar construtivo, com aprendizado, com que é possível, de que eu tenho a solução, de que vai dar tudo certo, e agir para isso, não ficar sentado, né? Porque senão não adianta. Né? Ter a ação para isso, as coisas começam a reverberar e acontecer. Acredite. Cada vez mais a questão da força do pensamento e aquilo que você acredita fará diferença na sua vida. Então que você possa, de uma maneira tranquila e serena, pulsar aquilo que de fato é importante para o seu eu interior. O que de fato é importante para a sua alma. O que de fato é importante, o que te faz reverberar, crescer e ser feliz. Que o Pai Maior abençoe a todos vocês, de acordo com o merecimento de cada um, trazendo o lenitivo necessário para que cada um possa sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz, realização e harmonia de espírito. Que todos sejam agraciados, de acordo com os seus merecimentos e as suas necessidades. Agradeço imensamente a todos vocês que colaboraram para a realização da reunião desta noite. Agradeço imensamente a todos vocês que nos acompanharam durante todo este ano. Este ano, como eu falei aqui inicialmente, foi um ano, para a minha vida pessoal, muito complicado. Percebe que eu não consegui ter, principalmente no segundo semestre, eu não consegui ter a mesma... tá aqui toda semana, teve semana que eu não consegui e tal. Foi um ano, mudamos o dia, foi um ano de muito acontecimento na minha vida, mas eu não deixei de estar aqui com vocês, porque este é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Eu falo, alimenta a minha alma e de alguma forma eu espero que eu possa colaborar com a alma de vocês, que essas reflexões possam de alguma maneira reverberar positivamente na vida de vocês. 2020 estamos de volta na terça-feira, tá? Voltamos então, voltaremos às nossas atividades ao vivo no dia, deixa eu só pegar aqui, 14 de janeiro. A gente volta com a reunião às terças-feiras, no dia 14 de janeiro, às 8h30 da noite. Tenham todos um bom período de festas, né? Um bom Natal, um bom Ano Novo, que, como eu acabei de falar aqui, que 2020 seja, que a década de 2020 seja uma década muito positiva, de muita harmonia, de muito crescimento e alegria para a vida de todos vocês. Agradeço mais uma vez, mais um ano, né, por estar aqui, a todos que me auxiliaram, a todos que de uma maneira ou de outra acreditam no nosso trabalho, colaboram com o nosso trabalho, que participam. Agradeço imensamente a todos vocês, pois sem vocês, como eu sempre falo, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, a mesma troca de conhecimento. Muito obrigada.
Tenham todos uma boa semana, boas festas, bom Natal, um bom Ano Novo e nos vemos na década de 20, né? Nos vemos no próximo ano, no dia 14 de janeiro, às 8h30 da noite. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro. Até mais, pessoal.